Fala pessoal, Fábio Nerd House aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre miss e lose, tá? Essas duas palavras elas acabam sendo bem aí, né, confusas de vez em quando, porque ambas a gente pode traduzir como perder, né? O miss também é sentir falta, né? Mas as duas palavras, na grande maioria das vezes, podem ser traduzidas da mesma forma, como perder. E aí o pessoal fala, mas deve ter uma regra para você usar uma ou outra. Não, não tem, tá? Não existe uma regra específica para você usar um ou outro. A gente tem que ir aprendendo aí com o tempo, mas tem aí algumas dicas que a gente pode dar para conseguir fazer esse uso um pouco mais tranquilo. Vamos para elas então? Uma das primeiras coisas que a gente fala é o seguinte, tá? A questão do sentido e da tradução muitas vezes, ela acaba ajudando a gente a entender um pouquinho aí, né, quando é melhor usar um, quando é melhor usar o outro. Não é uma regra, mas é sentido mesmo com relação à compreensão do que você está dizendo. Então, por exemplo, se você falar assim, I lose the game. I lose the game é tipo, eu perdi o jogo, certo? I lose the game. Agora, se você falar, por exemplo, né, I missed the game. I missed the game. Tipo, você não participou do jogo, você não estava presente no jogo. Você perdeu o jogo, mas porque você não estava lá. Então, no primeiro é no sentido de você ter perdido o jogo, no sentido de não ter ganho, e no segundo exemplo é no sentido de você não estar presente. Deu para entender? Um outro exemplo que acaba sendo engraçado, eu acho que é uma das coisas que vai de fato ajudar vocês também a memorizarem, né? Um pouquinho mais aí o sentido específico de cada palavrinha, é quando a gente fala de ônibus, né? De busão, mano, tá ligado? Vamos falar de busão. Por exemplo, eu perdi o ônibus. Você vai falar, né? Tipo, I lose the bus. Não, mano, você não, tipo, perdeu o busão no sentido de, tipo, você tava andando com o busão no teu bolso, o busão só foi de brinquedo, né? E você perdeu o busão, né? A gente fala I missed the bus. Tipo, eu perdi o ônibus, no sentido de você não ter entrado no ônibus. Deu para entender? Porque se você falar I lose, vai dar no sentido de você ter perdido de fato aquilo em algum lugar. A não ser que você tenha muito dinheiro, você tenha vários ônibus, você beba muito, você vai para algum lugar e perca o ônibus de fato. Aí tudo bem, né? Mas fora isso, vai ser meio complicado você usar nesse sentido, tá bom? Deu para entender? Mais um exemplo, vamos lá. Esse exemplo é bem legal porque é aquilo que a gente falou, né? Que eu falei para vocês no começo do vídeo. A gente acaba aprendendo qual é a melhor maneira de usar um e outro, lendo, assistindo filme, né? Ouvindo podcast, entre outras coisas. Porque esse hábito de você ter contato com a língua sempre que vai ajudando você a aprender um pouquinho mais a cada dia, né? E interpretar da maneira correta esses sentidos de uso aí que a gente está falando, tá? Um exemplo legal é a palavrinha opportunity, porque com essa palavra a gente não deve usar o lose, a gente sempre tem que usar o miss. Então, tipo, perder uma oportunidade vai ficar tipo miss an opportunity e não tipo usar o lose, porque não tem sentido, porque também vai entrar no mesmo esquema do busão que a gente falou agora há pouco, tá bom? De fato, gente, é meio complexo se a gente parar para pensar no sentido específico de você querer memorizar algo assim de uma hora para outra. Mas é algo super tranquilo se você parar para pensar no sentido de você poder aprender tendo contato aí, né, com revistas, com filmes, entre outras coisas, tá? E também pelo fato de que, se você estiver conversando com alguém e usar uma dessas expressões, se você estiver falando com um nativo ou com alguém que fala um pouquinho, né, mais tempo que você, de repente está num nível um pouquinho maior que você, a pessoa mesmo vai acabar te dando um toque. E é uma coisinha que você vai aprender e às vezes dá aquele, né, cliquezinho e você memoriza aquilo. Com essa palavra é melhor usar assim, nesse sentido é melhor usar assado e assim por diante. Tá bom? Did you get it? Deu para entender legal? Qualquer dúvida, pessoal, coloca aí nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em atender vocês. Deixa aquele joinha aí pra gente, segue o canal que ajuda muito a galera aqui, tá bom? E se vocês tiverem aí, né, algumas ideias de tema para as próximas aulas ou alguns gadgets que vocês queiram que nós, né, aí façamos vídeo para que vocês possam, né, ter contato aí com a review ou como funciona algum produto, é só colocar aí nos comentários que a gente vai fazer o possível para trazer para vocês, tá bom? Galera, thank you again, bye bye!